É isso aí, pra você que tá ligado na programação da sua melhor e mais ouvida. São exatamente 11 horas e 8 minutinhos. Valeu por sua audiência. Seja muito bem-vindo aqui na sua 87,9. Já tá tocando a trilha aí pra você, né? Como você já tá acostumado, como diz o nosso grande amigo Ademir, invadindo o seu horário nobre do almoço. Já peço licença pra você, o melhor ouvinte do mundo. Chega pra cá, vamos compartilhar um pouquinho de ideias, vamos compartilhar um pouquinho de informação, tá? Você, o melhor ouvinte do mundo, pode deixar aí a sua sugestão de programas, pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, é o 988828084. Esse é o WhatsApp da sua Cidade FM, tá liberado pra você. E a turma já tá por aqui. Bom dia, professor Ademir. Bom dia, Eduardo. Bom dia, professor Leandro. Mais uma vez um prazer para nós estarmos falando aqui para os ouvintes da Rádio Cidade FM. Que isso, o prazer é todo meu, professor Ademir, e hoje com uma presença ilustre, o rapaz veio de longe, né, professor? Estamos aqui com o professor Leandro, um dos grandes professores lá do curso de administração da FACIC, a faculdade aqui de Campos Gerais. Bom dia, professor Leandro! Bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo aí pela Campestre FM. Cidade FM. Cidade FM, e vamos aí participar aí de um momento bom aí da administração. Com certeza, vamos trocar um pouquinho de informação por aqui, né, professor? Isso mesmo. É verdade, Eduardo. Nós estamos aqui mais uma vez, agradecer a presença do professor Leandro Bassotto. Ele veio de Campestre e está lecionando no curso de administração a partir desse semestre, conosco as disciplinas de administração, do curso de administração, as disciplinas de economia brasileira, a disciplina de gestão da qualidade e a outra administração da produção, né? Isso. Professor, muito obrigado por ter vindo. Nosso ouvinte, nosso amigo que vai acompanhar aí depois o vídeo que estaremos disponibilizando no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais também. Para esse amigo, para esse ouvinte, quem é o professor Leandro? Conta para nós um pouquinho da sua história, sua trajetória, como é que chegou aqui em Campos Gerais? Bom, eu sou da cidade de Campestre, né? Minha vida acadêmica iniciou no ano de 2005, né? Fazendo um curso técnico na área agrícola. Estudei 2 anos e a partir disso comecei a trabalhar na área. E aí, trabalhei na área de hidroponia, na área de cafeicultura e depois na área de bovinocultura de leite. E sempre percebendo a necessidade de desenvolver a parte gerencial. Então, a parte de gestão ela é algo que pesa muito dentro do negócio, do ambiente agropecuário, e a partir disso, em 2008, eu iniciei a minha graduação. Concluí em 2012, a partir disso, nesse período eu já prestava consultorias para produtores de leite e após isso fiz uma especialização na área e depois um mestrado em sistemas de produção. Maravilha. Além de professor, então, consultor, então jovem, não vamos falar que é a idade, né? O pessoal não pergunta depois na sala de aula, com certeza se pergunta. Com certeza, né? O professor Ademir, aí o pessoal já deve estar fazendo aí um apanhado de informações, né, professor? Cada dia o professor dá uma dica aí, né? É verdade. Eu vou essa parte cronológica a gente vai passando por ela, mas a gente já andou alguma estradazinha já, graças a Deus. Mas, professor Leandro, então essa experiência, essa formação, eu gostei muito do momento em que o senhor disse que aceitou o convite de trabalhar conosco, porque a sua formação, ela é uma formação na área agropecuária, né? Foi técnico agropecuária. Nós estamos numa região agropecuária, produtora de café, obviamente, e o senhor sentiu essa necessidade de fazer o curso de administração para atender essa necessidade e também abrir uma consultoria? Sem dúvida. No início eu comecei a trabalhar e eu percebia que a parte técnica ela é bem mais fácil de fazer do que a parte gerencial. A parte de gestão ela é muito complexa e envolve fatores relacionados ao mercado, a perspectivas futuras, e todos esses elementos eles acabam interferindo dentro dos resultados que não são apenas técnicos, né, mas são estratégicos. Por conta disso, eu tive a necessidade que eu percebi que eu tenho que ter uma graduação na área de administração para ele me dar um maior suporte.
E aí eu passei a desenvolver isso e tentar buscar mais informações a respeito para ficar mais preparado dentro daquilo que na época era uma grande dificuldade de trabalhar, principalmente em propriedades que eu prestava consultoria e que eram muito heterogêneas. Então eu tinha propriedades que tinham sistemas sofisticados de gestão e propriedades que não tinham conceitos nenhum de gestão. E aí você lidar com essa diversidade no ambiente realmente é algo que acaba exigindo um pouco a mais, né? Isso me recorre aqui agora à memória de um programa exibido pela TV sobre casos de excelência de produtores de café. E recentemente foi ao ar esse programa e eu estava vendo lá que uma determinada propriedade conseguia uma rentabilidade 20 ou 35% acima da média pelo fato de fazer uma boa gestão de pessoal. Eu achei até interessante nesse contexto, professor, a estratégia de administração da fazenda, nesse caso produtora de café, era criar metas diárias, semanais, mensais e para a safra para os seus funcionários. E um grifo que o repórter deu e o gerente nessa reportagem exibida, um grifo que eles deram foi que toda promessa que eles deram para o funcionário, eles tinham que cumprir. Eu achei interessante isso, né? E o mais interessante é que o conceito era de agrobusiness, né? O senhor quer comentar alguma coisa, alguma experiência que teve, que viu nesses casos assim, heterogêneos, né? Só para o ouvinte entender, às vezes a gente usa alguma terminologia, que o heterogêneo são aqueles diferentes, né? Em que você pode ter alguém que é muito inserido e alguém que ainda está a inserir num processo. Bom, essa questão até da própria gestão de pessoas é algo difícil, porque no agronegócio é um dos gargalos que nós temos para trabalhar. Muitas vezes os produtores rurais falam assim: olha, eu não tenho profissional capacitado para isso, mas muitas vezes falta o elemento de conhecimento, né, o elemento motivacional que estimula o indivíduo a ter uma valorização e uma série de outros fatores que, com ferramentas gerenciais, não solucionaria o problema, mas minimizaria, né, diminuiria aí os impactos que a gestão de pessoas existe dentro de uma propriedade agropecuária. Então é muito difícil isso. O que se fala hoje de agrobusiness, né, que você vem desenvolvendo ações ligadas ao agronegócio, muitas vezes ainda esbarra-se nessa limitação, porque a distância muitas vezes com o meio rural para esse tipo de informação, ela é enorme e a pessoa não consegue desenvolver, aplicar isso, né? Nós carecemos de profissionais que tenham condição, que tenham suporte, que estejam devidamente capacitados, preparados para aproximar esse conhecimento que gera, principalmente na área de desenvolvimento, na área de pesquisa e inovações, e aproximar essas informações do campo. Então vamos fazer aqui um cenário para que o amigo ouvinte possa, claro que o ouvinte da Cidade FM tem esse contexto de agro muito bem definido na sua mente também. Mas então assim nós podemos entender que não adianta só ter máquinas computadorizadas. Eu vi registros, já vi propriedades que usam drones, né, para fazer monitoramento pluviométrico, para fazer o monitoramento de florada, de desenvolvimento de planta em determinadas regiões da cultivar, se ele não treinar o seu profissional para gerar aquele resultado. Um exemplo disso aqui perto da nossa cidade, a Grande Ipanema, né, faz essa utilização desse sistema de drones, de tudo computadorizado, onde eles conseguem, né, monitorar toda a plantação de café e tudo mais. Outro exemplo disso é a nossa amiga lá da Copercão, não recordo o nome dela. Renata. E esteve aqui, contou pra gente que eles sabem de quem que é o grão, da onde que veio, como veio, tudo através de computadores, né, professor? Exatamente, da rastreabilidade. Então, professor, nessa sua fala, emendando aí com o comentário do Eduardo, então, tem a tecnologia, tem-se implementos
suficientes e cada dia surgem novos, né? Nós temos falado aqui no nosso programa, na oportunidade de falarmos aqui com os ouvintes da cidade da questão da indústria 4.0. Então, na sua análise como consultor, como professor, mais importante ou tão importante quanto a inovação tecnológica, a implementação de tecnologia é treinar esse profissional ou treinar muitos profissionais para usufruir disso? Sem dúvida. As pessoas elas têm que estar preparadas para lidar com esse tipo de informação, né? Trabalhar com aquilo que está sendo disponibilizado para elas e que muitas vezes as pessoas não têm essa possibilidade de acesso, da facilidade como muitas vezes existe no centro acadêmico. Dentro de uma instituição de ensino, por exemplo, nós encontramos um grupo de alunos que tem uma abertura maior para a informação, para o conhecimento, para o desenvolvimento e que muitas vezes essa informação ela tem que ser aproximada do produtor, né? Então nós precisamos de profissionais que realmente atuem na área do agronegócio e possam diminuir essa distância, possam trazer mais esse aparato tecnológico e de um conhecimento que nós temos que é surpreendente, que é fantástico na atualidade e contribuir com o desenvolvimento dessas propriedades, né? Muito bom. Professor, nesse sentido, vamos assim colocar para o ouvinte mais uma palavrinha que a gente gosta de usar muito no contexto de administração, que é gap, né? Nós temos aí um gap, uma distância entre o ideário tecnológico proposto pelas grandes indústrias e a realidade do campo, que é justamente essa gestão de pessoas para que possam alcançar essa tecnologia e efetivamente colocá-la funcionando. Nesse contexto, o senhor tem assim um exemplo, claro, não vai citar o nome, mas o senhor já viu algum agronegócio que tinha tecnologia, tinha conhecimento metodológico de produção e não conseguia? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma propriedade que, em termos de desenvolvimento tecnológico, era surpreendente. Eles tinham maquinários, todos dos mais evoluídos, dos mais sofisticados, todos os recursos destinados para a produção eram extremamente evoluídos. Sistema gerencial de ponta, com softwares reconhecidos no mercado, porém não trabalhava a informação. Ele coletava aquilo que ele deveria fazer, ele fazia muito bem, mas ele não conseguia desenvolver, não conseguia realmente aplicar. Quando nós chegamos e começamos a trabalhar números e falava alguns indicadores técnicos da área, para ele muitas vezes ele até entendia alguns, mas ele não conseguia compreender o que aquilo interferia dentro da atividade. Ou seja, a ligação entre a informação que os recursos tecnológicos tinham, ela era gerada, mas ela não era trabalhada, ela não era transformada em conhecimento. Então ela muito pouco ela conseguia contribuir com o desenvolvimento da propriedade. Foi um resultado assim que muito bonito de se ver, uma coisa, mas é triste, é lamentável, porque uma propriedade que tem uma estrutura e através dela foi possível perceber que as condições financeiras, o dinheiro não é o elemento chave, não é o elemento que interfere, mas realmente a capacidade da pessoa de absorver uma informação nova ali e conseguir trabalhar com ela. E nós estamos... Sim, Eduardo, por favor. Com certeza, né, professor? A gente vai terminando o primeiro bloco aí do nosso Minuto da Administração com essa recordação do professor Leandro, né? Essa maravilhosa recordação aí, que igual ele mesmo disse, o dinheiro, o capital não é a peça-chave, né? A gente vai terminando aí o nosso primeiro bloco do Minuto da Administração. Você é o melhor ouvinte do mundo, fica colado no rádio. Já a gente volta para continuar esse bate-papo legal por aqui, viu? 11 horas e 36 minutinhos para você que está aí na sintonia, para você que está curtindo a nossa programação, tá rolando para você o Minuto da Administração e a gente já tá de volta, né, professor? Eduardo, dentre as sugestões de mudar o nome do programa de minuto para hora, nós vamos colocar assim, aula de administração agora, porque todas as vezes que eu venho aqui eu sinto que eu estou assistindo aulas de administração, mas o amigo ouvinte então vai sendo brindado, né? A gente vai pedindo licença para entrar nas suas casas pelas ondas do rádio e vai levando um assunto atual, sempre pessoas relevantes no meio acadêmico, estudantes ou professores, e hoje também consultor, professor Leandro Bassotto,
gente estava falando, sua linha forte de trabalho também é o leite, né? E a gente estava conversando algumas nuances sobre o ponto de corte de lucratividade. Passa para o nosso amigo ouvinte essas informações, pode passar? Claro, sem problema. Muitas vezes a gente fala assim, e ouve-se muito isso dentro do meio rural. Leite não paga conta, leite não dá lucro, não dá um retorno, não é viável economicamente. Uma coisa que as pessoas me falam com muita frequência é: você conhece alguém que ficou rico tirando leite? Primeiro que, por vias legais e honestamente, é difícil a gente conhecer alguém que consiga ter o conceito de riqueza que muitas vezes se fala. Mas a questão principal é como você gere esse conceito. A produtividade nacional hoje ela é em torno de 1.500 litros de leite por hectare ano. Então, cada hectare de terra de um produtor de leite tira em média 1.500 litros de leite no ano. E em termos de ponto de equilíbrio, o que seria o momento em que o produtor, toda a renda que ele tem é suficiente para pagar só as despesas sem sobrar para ele, ela gira entre 8 e 12 mil. Já essa oscilação ela depende de mercado, depende de condições climáticas e outros fatores. E produtividades acima de 25 mil litros de leite por hectare por ano, elas garantem uma remuneração como nenhuma outra atividade agropecuária ela tem condição de gerar esse produtor. Nós temos aí no estado de Minas mesmo vários exemplos de propriedades que conseguem ter uma lucratividade de 40, 50 mil litros de leite por hectare. Então, uma produção dessa é uma capacidade de geração de riqueza e renda, não somente para o produtor, mas para o município que ele está inserido, de uma forma surpreendente. E o próprio produtor, quando ele se percebe nessa situação, uma das principais coisas que ele sempre me fala é: eu sou rico e eu não sabia. Eu sou rico porque eu tenho todos os recursos para produzir uma produtividade 20, 30, 40 vezes maior do que eu produzia, e eu consigo gastar menos e ter muito mais qualidade de vida. Maravilha, professor. Essas dicas são importantes. A gente vai seguindo uma pauta rica, né, Eduardo? Os assuntos nós já falamos aqui de N coisas e hoje parecia que o assunto seria, né, pelo menos convergente. Agora o assunto vem um assunto enriquecedor sobre indicadores. Até parece combinado, né, professor? Planejado, né? Professor Leandro, então atingir esses coeficientes é possível com rastreabilidade, manejo do rebanho. E uma coisa que o senhor falou que me deixou assim intrigado, eu vou perguntar ao vivo aqui para os nossos ouvintes, para que seja compartilhado isso. O senhor comentou que muitas propriedades cometem erros no manejo da silagem, tentando usar uma silagem que não é boa, ou mesmo deixando a vaquinha com um pouquinho de fome. O grande problema que existe no meio rural, e eu falo isso principalmente na pecuária leiteira, que é um ambiente que eu estou aí há mais de 10 anos trabalhando com a consultoria, com esse tipo de trabalho, é que as pessoas elas não raciocinam, elas não pensam muito em como fazer a atividade gerar mais lucro. Então, o principal elemento que impede o desenvolvimento dessas propriedades é o elemento cultural. É a capacidade, muitas vezes, que a sociedade que nós temos de pensar o seguinte: a vaca ela é um ser vivo que ela precisa comer uma quantidade suficiente, uma quantidade satisfatória de alimento para produzir. A questão é que muitos dos nossos produtores que nós temos hoje, eles não têm essa percepção. Eles têm o falso conceito de que se a vaca comer a quantia que precisa, ela passa fome. E aí, por ela ela não produz e a atividade não dá o lucro que precisa. E aí, por não dar o lucro que ele espera, ele não sobreviveria da atividade. Ou seja, o processo ele é o inverso do que deveria ocorrer. Você deveria alimentar o animal bem e a partir disso ele vai ter uma produção satisfatória. Várias propriedades que eu tenho acompanhado ao longo desses anos, o animal ele aumenta a produção. Às vezes o animal estava dando 5, 10, 15 litros de leite, ele passa de 30 litros. Eu tive uma propriedade que a média dela era de 4 litros de leite por vaca, uma média de produção ínfima. E hoje a média deles estão em 25 litros de leite, mas eles têm animais de mais de 40 litros de leite. Então
a evolução que eles teve simplesmente pela mudança cultural, porque todas as mudanças técnicas de gestão, estratégicas, todas as ações que vieram através disso foi a partir do momento que a percepção do produtor não mudou. Então, quando ele consegue receber essa informação, automaticamente o desenvolvimento da propriedade é muito maior. Nesse sentido, só para voltar a essa questão, o senhor viu algum caso que eles usavam resto de silagem que não era apropriado e deram para o animal, achando que estava ganhando? Isso é muito comum mesmo, porque dentro do processo de ensilagem existe uma série de procedimentos que devem ser feitos para não perderem qualidade e garantir a eficiência da produção. E uma parte disso acaba se deteriorando por conta da não execução devida desses procedimentos. O que o produtor faz? O produtor junta aquele material decomposto, joga no meio da silagem de qualidade e fornece para o animal. E como se não bastasse, depois no outro dia, quando sobra alimento, essa silagem no coxo, em vez de jogar fora um alimento que já teve problemas de fermentação e que já não tem a qualidade, ele mistura com o novo e melhora. E aí ele ganha volume e perde, ele ganha volume de ração, de alimento, mas perde na qualidade da produção leiteira ou mesmo na qualidade do leite, né? Exatamente. Isso é uma concepção que me fez lembrar agora de uma propriedade que eu estava conversando com o produtor e o produtor ele não conseguia entender esse conceito, porque ele falava que ele investiu na silagem e não poderia perder. E aí a esposa dele estava do lado e pedia: tem como você guardar um pouquinho de arroz numa vasilhinha e deixar azedar? Até amanhã de tarde. Deixa no sol em algum lugar. Eu tenho, mas por quê? Então você vai deixar isso azedar. Amanhã de tarde você vai pegar no arroz que você fizer prontinho, mistura o arroz azedo, estragado, com o arroz pronto e fornece para o seu marido. Né? Ele falou: mas você está querendo que eu coma comida ruim, estragada? Aí eu falei assim: não, eu só gostaria que você comesse o mesmo tipo de alimento que o seu rebanho come. Né? Então, e a partir disso, foi uma das melhores propriedades que eu tive, porque esse exemplo ajudou ele a perceber que o animal precisava se alimentar bem. E aí foi possível desenvolver, por exemplo, um sistema gerencial eficiente, melhorar a parte técnica da propriedade, os indicadores eles evoluíram muito, porque culturalmente ele rompeu uma barreira que ele não havia percebido que tinha. É mais didático impossível, né? Mais didático impossível. Se o leite provém de dentro da vaca, né? Vamos dizer assim, se você alimenta ela mal, obviamente o que vem dela vai ser menos bom, vamos dizer assim. Mas, Leandro, professor Leandro, conversando aqui também nos bastidores, nós estávamos falando, eu, você, o Eduardo, aqui num bate-papo. Nesse contexto, a barreira cultural, nós abrimos o primeiro bloco falando sobre a inserção tecnológica, drones, indústria 4.0, tratores hoje que se parecem mais com dormitórios de hotéis 5 estrelas. E aí nos chamou a atenção um detalhe, que a tecnologia tem promovido uma maior separação entre aqueles, vamos dizer assim, um pouco mais desenvolvidos e aqueles um pouco menos desenvolvidos. Será que a tecnologia, ao invés de ajuntar, abraçar, abarcar todo mundo para um local comum, ela está promovendo uma maior segregação? Eu acredito que sim. O desenvolvimento tecnológico ele está ocorrendo hoje com uma velocidade muito intensa. Porém, quem está na ponta, os retardatários, as pessoas que têm um volume de informação pequeno a respeito desse desenvolvimento, eles não têm a mesma velocidade de absorção dessa informação e dessa tecnologia que é gerada como ela está sendo produzida. Então a distância entre o mais evoluído e o menos evoluído, eu acredito que ela está aumentando e assustadoramente. A velocidade com que ela aumenta é muito intensa. As consequências disso é uma sociedade exclusiva, né? É excludente, que ela acaba excluindo o indivíduo. O êxodo rural, né? Porque eu passo a ter algumas frustrações do tipo, na minha casa não tem internet, o meu carro já não é tão novo, então eu vou para a cidade, eu estou vendo meu negócio não dá certo, eu começo a tirar conclusões erradas, porque aí o meu processo de tomada de decisão não foi devidamente alimentado para que eu pudesse vislumbrar algo melhor ou
diminuir a fadiga de um trabalho, diga-se de passagem, árduo. Né? Nesse sentido, professor, nós comentamos também, e aqui estamos conversando, qual seria a maneira de equacionalizar melhor essa tecnologia, a cultura tradicional, nós mencionamos, depois o senhor vai querer falar, não é aquele detalhezinho de ambientes adequados à realidade agrícola, mas como equilibrar essa distância promovida pela tecnologia agora e um método tradicional, tipo assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? A síndrome de Gabriela, né? Do Jorge Amado, que a gente fala. Mas a questão é muito difícil de ser feita e um dos principais elementos é a relação pai, famílias e filhos, sucessores. O que ocorre? Os jovens hoje eles têm um acesso a esse tipo de informação e a essas tecnologias muito maior do que os pais. Eles, sem dúvida nenhuma, que eles são os principais elementos que podem contribuir para o desenvolvimento da classe produtiva no Brasil, que muitas vezes não tem esse contato. Na zona rural, boa parte das regiões elas não têm internet. Porém, boa parte dos aplicativos que nós temos de gestão do negócio, eles dependem de internet para você ter um feedback, você ter uma análise, ter resultados que te ajudam. Algo que soa até um pouco como incoerente, se nós pararmos para pensar uma tecnologia que não se aplica à realidade que ela tem o seu objetivo. O jovem, nesse elemento, ele tem um papel primordial, porque é ele que vai trazer essa tecnologia com a maior acessibilidade. Eu, enquanto consultor, eu chego na casa de um produtor que nunca teve um smartphone na vida e eu explicar para ele as funções e mecanismos básicos, eu consigo explicar e na hora ele compreende. Mas se ele for esperar só na minha próxima consultoria, dali um mês, para ver algo a mais, ele já esqueceu tudo. E o filho, nesse ambiente, ele tem um papel crucial, porque ele tem condição de trabalhar essas informações com uma frequência maior. E outro fator, se me permite, é que o filho ele já nasceu na tecnologia, né? E o pai, eu gosto de só fazer uma paráfrase aqui, outro dia eu estava lecionando a disciplina de sistema de informação e eu falei com os alunos na sala de aula. Tecnologia é bom? Agora faz o seguinte teste, pega uma pessoa que tem dificuldades com leitura, teve uma vida aí 50, 60 anos de trabalho arduroso e põe ela na frente de um caixa eletrônico e veja que os comportamentos têm perfis muito diferentes, né? Você vê que o jovenzinho entra ali, não, mas é tão fácil, fulano está demorando na fila, fulano está agarrando na fila e etc, começam umas frases meio evasivas, né? Ou mesmo a gente, um pouco menos experientes do que estes, a gente fica meio impaciente, fica respirando fundo, ai meu Deus, o bom, né? E o sucessor, nesse contexto que nós estamos falando, ele então é o agente de conexão do novo ao tradicional, entendamos assim, que são os regimes patriarcais, né? O pai trouxe a propriedade, traz o conhecimento da produção efetiva, o conhecimento ambiental, vamos dizer assim, natural, e o filho traz esse complemento tecnológico, mas para isso é preciso que ele fique no campo e que ele goste do campo. Isso é um negócio complicado, porque você pegar, por exemplo, um jovem de 13, 14, 15 anos, primeiro que é um momento em que ele vai desenvolver o gosto pela atividade. Só que quando ele começa a se envolver nas atividades agropecuárias para ter um maior conhecimento, um maior entendimento sobre aquilo, ele já está utilizando de internet, por exemplo, há muito mais tempo do que isso. E ele pensa, não, mas por que eu vou ficar na roça se na cidade que tem internet? No lugar na cidade. E aí você corre o estímulo do êxodo rural, porém não existe muito o trabalho de conscientização e de mudança de perfil desse indivíduo, de perceber que na zona rural ele tem condição de ter uma remuneração muito maior e com a qualidade de vida muito superior à que ele poderia ter na cidade. Por definição, né? Qualidade de vida por definição. Me chama muito a atenção esse detalhe, e aí fazendo um gancho para a administração, né? Nesse contexto todo que nós estamos colocando,
entra a ideia de sucessão, entra a ideia de delegação, e agora nós também entramos no conceito de departamentalização. Então eu posso ter um departamento de produção, eu posso ter um departamento de tecnologia, um departamento de comunicação, que é como o sistema rural vai se comunicar com o sistema urbano e aí efetuar suas vendas, suas trocas, suas permutas e etc. E agora tendo para ele um subsídio tecnológico e alguém capaz dentro da propriedade com treinamento, com capacitação. Nesse sentido, a gente falaria um pouco mais de administração, você concorda? Sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, professor, sei que seu mestrado é na área de sistemas de produção, sei que a gente vai explorar um pouquinho mais, o Eduardo já está me olhando ali, dando aquele sinal que nós temos mais 50 minutos de programa, né, Eduardo? Brincadeira, eu vi. Mas, professor, fala um pouquinho dessa questão cultural e também de ambientes para receber e acolher melhor esse pessoal, essa parte da população que faz movimentar o país, né? Ambientes e atitudes que podem acolher melhor esse agente tão importante na economia mundial. Sem dúvida nenhuma que uma das principais mudanças sociais que poderiam ocorrer nesse sentido para fortalecer e para ajudar o desenvolvimento das atividades agropecuárias é o reconhecimento. Se nós pegarmos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, morreram mais pessoas de fome do que da própria guerra. E por isso, na Europa, um agricultor, quando ele fala que ele é um agricultor, ele muitas vezes ele é prestigiado, ele tem um certo respeito, um elemento pouco comum no Brasil. Verdade. Que quando falar que você trabalha na zona rural, falar que você é um agricultor, soa muito mais como uma forma depreciativa. E aí essa é a concepção que realmente esse é um fator que desmotiva demais a pessoa. Porque o indivíduo ele entende que ele está na zona rural porque ele não teve uma outra oportunidade de vida. Isso é um preconceito muito forte, Isso é um preconceito muito forte e que pesa demais na cabeça do indivíduo. Não, e até vamos tentar dar um serviço de utilidade pública para os ouvintes. Não ter acesso à educação e ter acesso à educação formal não é cota, não é parâmetro para julgar a inteligência ou não inteligência de ninguém. Sem dúvida nenhuma. São coisas que a gente tem que pensar. Você encontra pessoas inteligentíssimas, mas que sob pressão não conseguem fazer determinada atividade. Dentro do campo acadêmico isso é muito comum. Alunos brilhantes em sala de aula que na hora de fazer uma prova, uma avaliação escrita, o indivíduo não consegue ter o seu desempenho porque ele fica nervoso e o nervosismo nele é um elemento que interfere no seu desempenho. Verdade. Professor, mas retomando aqui a questão do acolhimento, alguns estabelecimentos comerciais e o perfil do agricultor, às vezes o agricultor ali lavrando a sua propriedade, colhendo o seu leite, etc., ele chega com, lógico, a indumentária de um trabalhador rural, né? Como que a gente daria uma dica para esses ambientes comuns, né? Bancos, talvez cooperativas, para receber ou dar uma acolhida menos agressiva para esse agente? A questão principal seria realmente uma conscientização e a percepção das pessoas de que o tratamento igualitário, né, de igual para igual, sem distinção, ele é o principal fator que vai interferir nisso e vai garantir com que a pessoa ela se sinta como qualquer outra. Quando o produtor ele entra, se ele chega da zona rural, por exemplo, sujo de barro, de qualquer coisa, ele muitas vezes ele chega e ele não se sente bem em entrar em determinados ambientes porque ele percebe que as pessoas observam de forma diferente. Imaginando, por hipótese, assim, no seu contexto, a minha sala lá na faculdade, ao invés de ter piso, tem um carpete ou um tapete persa. É óbvio que a pessoa ou o agricultor, vindo do trabalho ou querendo colher uma informação técnica do curso de administração ou outro curso oferecido pela instituição,
ele vai se sentir inibido por educação a não entrar naquele ambiente. Ou senão ele vai criar uma outra barreira cultural. Olha, para eu ir lá, eu tenho que deixar de trabalhar, ir em casa tomar banho, pegar um outro carro para não chegar lá tão, entre aspas, tão feio. Professor Ademir, desculpe te interromper, tá bom papo por aí, mas o nosso horário político tá chegando por aqui também, viu? Queria deixar aqui um super convite para o professor Leandro poder voltar nas demais aí oportunidades aqui nos estúdios da 87,9. O senhor tá mais que convidado, viu, professor? Muito obrigado, então eu agradeço a participação de todos, o professor Ademir por ter me convidado, a vocês por estarem nos recebendo. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que não faltarão outras oportunidades para a gente discutir sobre outros temas que, sem dúvida nenhuma, podem ser muito interessantes para os ouvintes. Com certeza, ao professor Ademir também o meu muito obrigado. Toda a equipe da Cidade FM agradece por essa troca de informação. Agradeço também a todo o pessoal do curso de administração da Facica, né, professor? Nós que agradecemos, Eduardo, professor Leandro, pela disponibilidade, saiu de Campestre mais cedo um pouquinho para estar conosco aqui. E o curso de administração, ele mostra sua envergadura, sua abrangência de tratar e lidar questões do campo, do comércio, das finanças, da indústria. Muito obrigado a todos vocês ouvintes. #ADM Facica. E semana que vem tem mais nesse mesmo horário, todas as terças, a partir das 11. Espero você. O melhor ouvinte do mundo, eu volto à 1 da tarde com o Nossa Tarde Cidade. Você fica com Deus até lá, viu? Fui!